Vamos lá. Aproveitando aqui que o jogo está aos 52:24 e eu acredito que não vai acontecer mais nada, vamos falar de Corinthians, meus amigos. Por enquanto, Corinthians 2, Bragantino 0. Pode acontecer alguma coisa nesses 30 segundos? Pode. Vai entrar nesse vídeo? Não. Então, já saibam, já fiquem todo mundo entendido. Vamos lá. Engraçado como o futebol é, né, meus amigos? A gente, contra o Palmeiras, no jogo passado, eu não fiz vídeo porque eu estava na casa de um amigo meu assistindo o Super Bowl e isso não vem ao caso. A gente joga bem, a gente amassa o Palmeiras e a gente não faz o gol e perde. E hoje, completamente diferente. Hoje o Corinthians jogou pior, não fez aquele amasso todo, não teve aquele primeiro tempo gigantesco que normalmente o Corinthians tem. O Corinthians sofreu bastante nesse começo de jogo pro Bragantino. Mas a gente sai com a vitória, a gente sai com 3 pontos, que a gente sabe que no Bragantino. A gente sabe que no Brasileirão, meus amigos, 3 pontos faz total diferença. Ano passado nós não caímos por 3 pontos. Então, o Brasileirão não tem jogo perdido, todo jogo é importante. Ponto. E agora sim, vamos falar do jogo, cara. Começa o jogo, Bragantino melhor, amassando o Corinthians, realmente. Eu sinto que às vezes parece que o time do Bragantino tem um entrosamento legal, sabe? Que falta é qualidade, mas tem um entrosamento legal. O Wagner Mancini, cara, é um. Eu tenho medo de um dia piscar, acordar e o Wagner Mancini tá no meu quarto, porque esse cara tá em todos os lugares. Filho. Ele tava no Goiás ano passado, foi chutado do Goiás e agora tá na Série A treinando o Bragantino. Wagner Mancini. Então, um jogo onde o Bragantino deu seus sustos ali, mas logo o Corinthians conseguiu pegar a rédea com o Yuri Alberto. Cara, eu não vou brigar com o Yuri Alberto porque todas as chances que tiveram hoje foi ele que criou. É impressionante como ele cria e perde. Impressionante, ele é implacável em criar e perder. Poucos no mundo fazem isso como ele, tá? Poucos. Ele cria tanto e ele perde tanto. Então, assim, cara, ele é bravo. Então, assim, não vou falar, não vou criticar. A gente sabe como o Yuri Alberto é, já tá escrito. O que eu tenho a dizer é o seguinte: falta capricho pro Corinthians. O Corinthians é um time que toca bem a bola, esse meio do campo, o Corinthians toca bem. Falta esse último passe, cara. E acho que aqui é o grande problema do Corinthians esse ano. Ano passado, pra mim, na minha opinião, pelo menos, o Corinthians era um time que tinha dificuldade pra chegar lá. Então o Corinthians tocava muito bola entre zagueiro, dava balão do Hugo lá pro Bidu e o Bidu tentava fazer alguma coisa e voltava pro zagueiro e ficava esse ciclo vicioso o jogo inteiro. Hoje não. Hoje o Corinthians toca, hoje o Corinthians cria. Falta aquele, sabe, pô, aquele ponto final, cara. E isso foi contra, tipo assim, todos os times, cara. São Paulo, Santos, Palmeiras, todos. Eu posso citar todos aqui. Falta esse capricho, cara. Falta esse, pô, deixa eu dar um tapa aqui. Deixa eu levantar a cabeça na hora de cruzar. Pô, meu irmão, olha, o Bidu, excelente partida do Bidu. Não é isso que eu quero falar. Mas, cara, o Bidu é o primeiro jogador do planeta Terra que eu conheço que é bom de passe e ruim de cruzamento. Ele não cruza bem. Não cruza bem, fi. O Bidu na Itália não é bom. Você, mulher. Tô brincando. Eu acho que ele deve ser até casado, não sei. Tô brincando. Mas assim, não cruza bem o Bidu, cara. Não cruza. Então, assim, falta refino, cara. No dia que o Corinthians conseguir arrumar esse refino, meus amigos. Aqui é um time perigoso. Mas vamos lá. Queria falar também sobre o Carrilho, cara. Hoje eu senti que o meio de campo do Corinthians sofreu mais nesse começo de jogo. Bom, meus queridos, segura a ansiedade. Eu só pausei o vídeo para te lembrar que se você puder dar o like, se inscrever e compartilhar, ajudaria muito o canal que tá crescendo. Então é isso, meus queridos. Fique com o vídeo. Um abraço. Porque falta a presença do Carrilho, cara. Quando o Dorival coloca o Carrilho, na minha opinião, eu não quero um jogador defensivo. O Carrilho não é um cara defensivo. Eu não coloco o Carrilho pensando em, caramba, ele vai marcar. Não. Eu quero ele ofensivo. E eu sinto que já chegou a idade dele, cara. Sinto que o Carrilho tá lento. Muito lento. E quando você chega nesse ponto, não dá mais pra jogar bola. Tipo assim, ele tem que tentar voltar a essa forma física, porque não dá. Eu cito o exemplo aqui do Renato Augusto, por exemplo, que é um cara super craque, mas chegou a idade, ficou lento e não tem o que fazer, cara. Quando você chega nesse ponto de lentidão, o seu nível de habilidade já não consegue sobressair.
Então, assim, senti falta dele hoje, cara. Senti falta do ataque. Parecia que tinha pouca gente. Tinha Garro, Matheus Pereira e ficava o Ranielli e o Carrilho atrás. Então, assim, eu sei que ele é reserva, mas é um ponto que você tem que bater. Outro ponto que eu queria bater, cara, que do ano passado era o melhor jogador do Corinthians e esse ano tá desaparecido, que é o Gustavo Henrique, cara. Poucas pessoas falam, mas o Gustavo Henrique tá desaparecido. O Gustavo Henrique não faz jogos bons. Pô, hoje ele tomou um drible no primeiro tempo, assim, que, cara, nossa, parecia uma geladeira. Sei lá, meu irmão. Que coisa pesada, filho. O cara passou por ele, ele ficou meio assim, ó. Então, assim, cara, poxa, cadê aquele Gustavo Henrique que a gente viu ano passado, que foi pra mim, na minha opinião, o melhor jogador do Corinthians? O melhor jogador do Corinthians. Fazia gol, pô, toda bola aérea era perigo. Se não era gol, ele cruzava no meio da área, era gol. Pô, a Copa do Brasil, a bola foi nele, pô. Então, assim, tá faltando mais dele. E que mais? Que mais eu tenho pra falar? Matheus Pereira não tem muito o que dizer. Então, basicamente, o meio tempo do Corinthians foi isso. Foi um amasso no começo do jogo do Bragantino e depois o Corinthians tomou as rédeas. O Corinthians não amassou, mas tomou as rédeas. Segundo tempo, o jogo é diferente, cara. É impressionante como o Corinthians vem se tornando um time sólido na bola aérea. Gustavo Henrique, que eu acabei de citar, e o Gabriel Paulista. Impressionante como esses zagueiros gostam de fazer gol. E isso é muito bom, cara. A gente pega o exemplo lá de fora do Arsenal. O Arsenal é um time que faz muito gol de escanteio e é um perigo, cara. Todo escanteio é perigoso. E isso é bom, porque causa medo, cara. Às vezes o cara não vai querer chutar a bola pra fora no escanteio por medo de tomar um gol. E é isso que o Corinthians tem que começar a causar e pra mim causa um pouco. Ainda não, mas causa um pouco. Se o Gabriel Paulista se consolidar como esse cara perigoso e o Gustavo Henrique voltar a querer ser aquele matador, filho, a bola aérea nossa é perigosa demais, essa conta. E aí a gente faz o gol e pra mim veio o momento do jogo, cara. Momento chave do jogo. Eu podia vir aqui e parabenizar Matheus Bidu por ter feito o gol e o Gabriel Paulista. Poderia, lógico. Mas eu sinto que futebol, cara, tem momentos chave e eu acho que esse foi o momento chave do jogo, cara. O pênalti defendido pelo Hugo. Ali foi o ponto de partida que eu falei, ok, o Corinthians vai ganhar esse jogo. Porque tava seguindo aquele mesmo roteiro do Corinthians que cria muito, erra muito aquele último passe, não faz o gol, faz um gol, toma um empate, e aí você vê a merda desenrolando. Que por sinal, não foi pênalti nem, meu irmão. Cara. Vamos lá, vamos com calma. Vamos pro Bartz. Meu Deus do céu. Gente, a pior regra do futebol é a mão. Bola no braço. Cara, é interpretativo do. Tipo assim, eu tiro do minha bunda. O juiz tira da bunda o que ele acha. Porque, com todo respeito, o Gustavo Henrique tava com o braço colado, porra. Ele tava com o braço aqui, meu brother. Não tem como tirar o braço do cara. Então, braço no futebol é interpretativo. O juiz olha pra bunda dele e fala assim: ah, eu acho e eu quero que seja assim. Porque não tem critério nenhum, cara. E vou te falar, até lá fora acontece também, não é exclusivo do Brasil, não. Você vê a Premier League várias vezes o árbitro também marcando os pênaltis assim. Cara, então, pô, ok, vamos lá, pênalti. E o Hugo, cara, ele pode estar mal, ele tá numa temporada ruim por enquanto, né? Não é aquele Hugo, às vezes ele falha, mas no pênalti, cara, é impressionante. Tem goleiro que nasceu pra pegar pênalti. Eu não assisti o Tafarel, mas eu já escutei muita gente falando que o Tafarel era um goleiro bom no jogo ali normal, mas nos pênaltis ele era um leão. E é isso, cara. A gente teve a sorte de ter o Cássio, que era bom nos dois. E mesmo assim o Cássio falhava um pouco. Mas mesmo assim, o Cássio era excelente nos dois. Então, cara, esse jogo pode colocar na conta do Hugo. Porque se aquele gol entra, o jogo poderia mudar totalmente. Totalmente. O Corinthians estava muito frustrado no jogo. Muito frustrado. Aquele lance que o Matheus Bidu dá um soco na bola, com, sei lá, 20 minutos de jogo porque a bandeirinha não deu lateral, pô, aquilo lá é frustração, cara. Tá muito fora de si. Então, se esse gol sai, impossível prever o que seria esse jogo. Mas é o contrário. O Hugo defende e o Corinthians volta a atacar, volta a atacar, volta a atacar. Meu irmão, nesse jogo, em nenhum momento eu pensei assim, nossa, o Bragantino vai empatar. Tirando esse momento do pênalti. E aí, deu o que deu.
E o Yuri Alberto, como eu falei, ele cria muito e perde muito. Impressionante esse cara. Ele dá um drible, excelente drible, chuta. E o Matheus Bidu, que é um lateral, não sei o que ele tá fazendo ali. Ele tava lá pra fazer o gol. 2-0 e a gente termina o jogo assim. Então, cara, é muito bom ganhar. 3 pontos é 3 pontos, não importa. Ano passado a gente ganhou 3 pontos contra o Ceará, se eu não me engano, numa bola que o Thales Magro, cara, ele fura a bola para, ele chuta, faz o gol, meu irmão. 3 pontos. Não sei se foi contra o Cuiabá ou contra o Ceará. 3 pontos, cara. 3 pontos é muito importante. A gente começou o ano perdendo, perdeu pro Bahia no primeiro jogo lá na Vila Belmiro, e agora a gente ganha. Pra dar espaço, pra começar, ok. A gente não vai começar esse ano mal igual os outros anos. Que os outros anos era desse jeito. O Corinthians começava horroroso e lá pro final da temporada ligava o motor e a gente conseguia escapar. Não, vamos fazer diferente esse ano. Então é isso, cara. O Corinthians precisa, pra mim, nesse ponto, hoje, o Corinthians precisa melhorar só esse refino, cara. Esse último passe pro Corinthians se tornar uma potência, cara. Potência de ganhar tudo? Lógico que não. Nós não temos time pra isso. Elenco. Peça pra isso. Mas que o Corinthians consegue brigar. Pô, Libertadores. Difícil, cara. Mesmo tendo o Dorival é difícil. A gente sabe como que é o Corinthians na Libertadores. Mas dá pra brigar de novo pela Copa do Brasil. Dá pra brigar por um Brasileirão. Difícil também, mas dá. E dá pra brigar até por uma Sul-Americana. Caso o Corinthians caia. Dá pra brigar. Então é isso. Um beijo, um abraço. Até nós. Até nós. Até mais, sei lá. É nóis. Falou.